Bom, eu preparei uma fala de uns 30 minutos. Falar mais alto. Preparei uma fala de uns 30 minutos. A partir daquele material enviado, né? Isto é, um ensaio de balanço dos 40 anos do PT, o que ele conquistou e os seus limites históricos, né? Uma exposição, um debate com algumas das principais lideranças históricas do PT, de balanço, né? Enviei também as principais teses apresentadas pelo PSOL, no 8º Congresso realizado no ano passado. Eu acabei, por uma falha mesmo, não trabalhando como o PCdoB, que é um outro grande partido histórico da esquerda brasileira, como ele está formulando, né, a conjuntura atual. Mas talvez isso possa ser suprido no próprio debate. Eu vou começar então com uma pequena exposição, identificando 5 questões chaves que resultam da leitura das teses do PSOL, e depois vou procurar identificar o que há de comum, de impasse, do PT, do PSOL, do PCdoB, da esquerda brasileira em geral, dos movimentos sociais, uma consideração sobre a natureza desse impasse e o modo como esse impasse se vincula, então, aos nossos desafios contemporâneos, né? Sempre a partir de uma perspectiva do socialismo democrático. A principal divergência que ocupou o centro do Congresso do PSOL foi o fato da penúltima direção majoritária do PSOL ter, pela primeira vez, optado por não lançar uma candidatura, né, em 2022. 2018, né, houve o lançamento da candidatura do Boulos e da Sônia Guajajara, né, como vice, e pela primeira vez o PSOL apoiou, fez parte de uma frente política em torno da candidatura do Lula e do Alckmin. A principal divergência, então, que ocupa as teses é sobre como se relacionar com o governo Lula e com o PT. Há uma certa base, uma certa área de convergência e há uma certa área de divergência. A tese majoritária, né, que é a tese que elegeu o presidente do PSOL, e aliança, a tese 4, né, ela é liderada, né, por várias tendências. O PSOL tem mais ou menos umas 16 tendências, entende? Um fracionamento de tendências muito grande, que se agrupam em grandes teses que disputam a maioria do partido, né? No caso, então, essa tese, que foi majoritária, a tese 4, por um PSOL popular, em aliança com a tese 2, que se chama Fazer do PSOL Semente,
A tese 4, ela apresenta como principais tendências, né, a Primavera Socialista e a Revolução Solidária, e uma série de grupos de São Paulo e de alguns outros estados. Inclui também, é claro, o Boulos, a Sônia Guajajaras, o Juliano Medeiros, que foi o presidente anterior do PSOL, a Érica Hilton, a Célia Chacriabá, o Chico Alencar, né, que é uma outra liderança histórica importante, Ivan Valente também, que é uma liderança fundadora e muito importante. Aqui em Minas, a Bela, né, participa dessa tendência do Boulos, né, da Revolução Solidária, né? E o principal, essa tese, então, afirma que se o PSOL não houvesse feito esse movimento de unir-se a uma frente para derrotar Bolsonaro, ele teria entrado numa crise fundamental. É uma polêmica com a tendência minoritária do PSOL. Que depois nós vamos falar, que não foi crítica à Lava Jato e não defendeu o Lula livre, né? Depois nós vamos falar dessa tendência, né? E era a favor de um distanciamento maior do PSOL em relação à experiência do governo Lula, né? Mas, então, essa tendência majoritária diz que o acerto dessa política de frente única com o PT, o PCdoB, em torno da candidatura do Lula, teria sido responsável não apenas pela sobrevivência do PSOL, mas por um certo crescimento, expansão, expressão parlamentar, etc., e alguns ganhos na construção partidária, chamando a atenção, no entanto, que o PSOL tem parlamentares federais em apenas 4 estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. Portanto, não fez ainda o trabalho de nacionalização, né? Muito precária a nacionalização. Não tem nenhum prefeito. Tinha um prefeito de Belém, né? O Edmilson, que na verdade vinha de uma acumulação anterior do PT, né? Mas foi completamente cercado pelas forças ligadas ao Jader Barbalho, né? E perdeu as eleições, né? A renovação do seu mandato, né? Em 2024. Então, ele formula, né, uma ideia de que o governo Lula não está conseguindo aplicar o programa eleito em 2022. Critica uma governamentabilidade muito de molde institucional. Pede uma governabilidade a quente, com mobilização popular. E é crítico também ao novo arcabouço fiscal. Aliás, todo o PSOL votou contra, né, o arcabouço fiscal. Uma parte minoritária do PT, da bancada federal do PT, 22, declararam voto crítico, mas votaram a favor, por centralismo partidário, e a bancada do PSOL, de cerca de 12 deputados federais, votou contra, né, criticamente ao arcabouço fiscal, por achar que ele faz parte dessa inviabilização da colocação em prática do programa eleito em 2022. Eles defendem, então, uma solidariedade ativa com o governo Lula tem que dar certo, eles escrevem isso, sem alinhamento automático. E reivindicam a necessidade de uma atualização da base programática do PSOL, em geral da esquerda brasileira. Reconhecem que há uma deficiência programática fundamental, né? A tese que é aliada, né, e forma então a maioria atual do PSOL,
essa Fazer do PSOL Semente, é formado por 3 tendências: a resistência, a insurgência e subverta, e muitos independentes. É uma tendência menor, né? Eles afirmam que eles se posicionaram contra o impeachment da Dilma, contra a Lava Jato, fizeram campanha pelo Lula livre, né? Fizeram campanha desde o primeiro turno, né, em 2022, e apresentam, então, a ideia de uma frente única da esquerda, um combate à autonomia do Banco Central, uma crítica ao arcabouço fiscal, reivindicam uma governabilidade construída mais à esquerda do que o acordo com os acordos com o Centrão. Também formula a ideia que é importante que o governo Lula dê certo do ponto de vista dos explorados e dos oprimidos, né? Então, eles formulam sempre 3 hipóteses. Então, contra o sectarismo, a ideia não é combater centralmente o governo Lula, mas também não é um adesivo, mantendo uma certa independência, um apoio mais independente, né? E diante de 3 estratégias da luta contra o fascismo, a primeira de desconsiderar a importância dessa luta, e a segunda de ter uma atitude de centralizar, né, na oposição ao governo Lula. Eles defendem, então, a necessidade de uma frente de combate ao fascismo, né? Eles lançam uma plataforma que seria o direito ao futuro e também a revogação geral de leis e atos do período Temer-Bolsonaro, né? E chegam a formular que, para iniciarmos uma autêntica reconstrução do país, no sentido de que o país seja uma verdadeira república de direitos, formulando, então, numa certa linguagem republicana, a ideia de uma reconstrução do país, né? Então, essas 2 correntes, que englobam, então, talvez umas 6 a 8 subtendências, né, do PSOL, formam uma maioria partidária, né? A principal corrente minoritária é esta, por um PSOL independente e anticapitalista. Ela é formada, a principal tendência é o MES, que tem uma base trotskista. Nós identificamos no morenismo, né? Muito ligada à experiência do trotskismo argentino. A base principal é no Rio Grande do Sul, mas envolve também como liderança conhecida a Samia Bonfim e seu companheiro, do deputado federal do Rio, né? Fez greve de fome. Exatamente. Então, eles ainda trabalham com a ideia de que existe um vazio diante do governo petista, que é um gestor, um gerente do Estado burguês nos marcos do desenvolvimento do capitalismo nacional. Então, através dessa caracterização, o governo Lula faz uma gestão burguesa com um programa de desenvolvimento do capitalismo nacional. Eles acham que é um vazio à esquerda para o PSOL ocupar. Isso, é claro, então, define uma postura de não participação do governo. Foi a posição majoritária do PSOL. Liberaram para Sônia Guajajara participar em função da indicação da Central dos Povos Indígenas, mas foi a posição majoritária do PSOL. E também se posicionam contra o novo arcabouço fiscal, centralizam a ideia de uma solidariedade internacional antifascista, fazem o elogio que a gente tem encontrado em outras teses também ao governo da Colômbia,
fazem a defesa do MST, reconhecem como um dos movimentos mais importantes do mundo, critica o Edmilson por fazer certas concessões ao governo Jader Barbalho e dizem que estão, né, eles falam da alguma presença no movimento sindical, são muito fraco no movimento sindical. Então eles falam da direção da ANDES atual, os sindicatos dos metroviários do Rio Grande do Sul, uma oposição na Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, mas realmente uma base sindical em geral do PSOL muito frágil. E falam de uma revista movimento, de uma escola marxista, e lutam por uma nova direção do PSOL que seja capaz de ocupar esse lugar vazio da esquerda. Né? Então, é uma formulação caracterizada pelas duas correntes majoritárias como sectária, né? Que se traduz, em geral, em posicionamentos táticos dessa corrente. A quarta corrente, ela é uma corrente minoritária, na verdade, são um aglomerado de pequenas subtendências, mais ou menos umas 8 subtendências, que trabalham com a ideia também da incorporação do PT à ordem capitalista, trabalham com uma ideia de crise geral do capitalismo a partir da redução da média da taxa de lucro desde os anos 70, consideram que a vitória do Lula em 2022, apesar de seus limites, foi um triunfo da mobilização popular, falam do combate à extrema-direita e ao centro, identificam que o terceiro governo Lula tende a reproduzir a governabilidade, né, de governos anteriores, mas em uma situação muito mais difícil, muito mais... propõem a crítica ao novo arcabouço fiscal, revogação da autonomia do Banco Central, faz uma crítica que o PSOL, de um sonhado partido da mobilização social, já se transformou num partido institucional, guiado por mandatos que são independentes uns dos outros, e o PSOL, então, não é um partido militante, na avaliação da minoria, né? Então, em geral, as teses se declaram mais ecossocialistas do que a média do PT, na minha opinião, pelo que eu li, né? Embora não desenvolvam programaticamente nenhum ponto essas teses. São todas muito genéricas na formulação do programa. É interessante, então, para identificar o que há de comum entre elas, né? Então, há uma diferença, que duas delas, minoritárias, né, consideram o Lula e o PT como partidos integrados à ordem, governos de gestão da crise burguesa, né, e, portanto, há um lugar vazio da esquerda a ocupar, e uma maioria, cuja principal liderança é o Guilherme Boulos, que formula a ideia de que o governo tem muitos problemas, mas é fundamental que ele dê certo, uma solidariedade ativa. Nós vivemos uma situação muito complexa, porque nós não podemos enfraquecer o governo, mas também não podemos apoiar tudo que ele faz. Temos que estudar caso a caso as situações complexas, como nos mover e tal, etc. Então, há essa grande diferença. O que haveria de um fundo comum parece que o PSOL, assim, como ele não dirige nenhum movimento nacional, movimento social nacional, seja uma central sindical, seja
luta agrária, ele não oferece uma plataforma unificada de lutas, né? Quando procura oferecer uma listagem, quase vai assim do A até o Z, sem destacar qual é a mais importante, qual é a central. Não fazem isso as teses. A, B, C, D, Z. Então a luta ecológica aparece lá, a luta antirracista, a luta feminista, um aglomerado. E uma certa consciência de que não se construiu uma unidade partidária. Então, a tendência do Boulos dirigia a fundação cultural do PSOL, né? E eles escrevem que a formação política se dá nas tendências e não numa coisa geral do partido. E o PSOL também não exerce governos, né? Então, um partido que não tem uma experiência de governo, já que a experiência do Edmilson ficou muito retida lá em Belém, não tem uma. Então, só um partido que não fez a experiência de governar, né? Será que seria a falta de projeto de poder, por exemplo? O partido PT tem um projeto de poder, política. Política é poder. Eu não vejo o pessoal, igual você falou da coisa linear. Eu não vejo, não sinto isso assim. Tomar o poder com o projeto de poder. Exatamente. O que se formula na tendência do Boulos é a ideia do PSOL crescer popularmente. Ele se nacionalizar e crescer nos movimentos sociais. Mas não fica claro por onde isso vai acontecer, né? Havia certamente uma grande expectativa da candidatura majoritária do Boulos em São Paulo, mas isso não ocorreu, né? Então, mas o que eu acho de comum, então, uma ausência, duas coisas assim que eu acho muito importantes e que se comunicam, talvez, com carências gerais da esquerda brasileira. Primeiro, um grau de conhecimento, análise sobre o neoliberalismo muito superficial, completamente superficial. Então, as análises internacionais são muito genéricas, né? E não há uma consciência anti-neoliberal construída através de uma análise do que é o neoliberalismo, da forma como ele se manifesta no Brasil. Não há isso. E, por outro lado, não aparece em nenhuma das teses, com exceção de uma delas, em uma frase, qualquer referência à cultura do marxismo. A cultura do marxismo. Então, falam em socialismo, socialismo democrático, socialismo de liberdade, como palavras de ordem, mas não se referem à principal cultura histórica do socialismo democrático, que é a cultura do marxismo. Não, a gente não as categorias de análise não se fazem presentes, né? Então é como se, ao não analisar o neoliberalismo e suas manifestações históricas, internacionais e concretas no Brasil, e ao não reivindicar-se um ponto de vista mais agudamente classista, mais elaboradamente marxista, ou com categorias marxistas de análise, fica num plano assim de um movimentalismo que se expressa partidariamente por uma federação de mandatos. Então eu estou vinculando então essas duas carências de cultura política no PSOL a sua expressão enquanto partido, ao caráter federativo do partido e ao caráter movimentalista com que ele se expressa nos movimentos sociais,
que não têm uma unidade nacional, que não são movimentos locais, né? Mesmo o principal movimento dirigido pelo PSOL é o MTST, tem uma inserção importante na grande São Paulo. Né? Não há uma experiência nacional. Foi muito formadora de partidos da esquerda brasileira, como PT, PCdoB, mesmo PSB nos seus melhores momentos, né? Nos seus momentos formadores. Né? Mas, então, passando do PSOL para uma análise mais geral da nossa reflexão aqui. Eu penso que as mesmas carências que se traduzem de forma muito evidente no PSOL expressam-se na cultura do PT, que tem um grau 100 vezes maior de institucionalização do que o PSOL, porque eu diria foi presidência da República, uma bancada federal enorme, né, uma expressão institucional muito maior. Essas carências que se manifestam na vida do PSOL através dessa forma federativa de partido e da ideia movimentalista de programa que agrega vários, ela se manifesta na vida do PT através de um processo maior de institucionalização e uma dificuldade de lidar com uma institucionalidade formada pela Constituição de 1988, que tinha seus limites, mas que tinha também, expressava conquistas históricas importantes, mas que veio se degradando no período através das reformas neoliberais e que se degradou mais qualitativamente ainda no período que vai Temer-Bolsonaro. Então, essa dupla carência, né? Carência crítica ao neoliberalismo e uma carência na formulação de um programa que tenha uma expressão conceitualmente ancorada, né, nas tradições do marxismo, fazem com que o que aparece no PSOL de uma forma, aparece no PT de outra forma. E certamente aparece na tradição do PCdoB também de uma forma de uma crise partidária em que as suas lideranças mais expressivas não conseguem compatibilizar a sua presença pública com um partido que se mantém ainda cerrado em certas tradições. Então, a saída do Dino, né, a saída da nossa companheira do Rio Grande do Sul, né, a Manuela, né, Dávila, né, que seriam duas expressões, né. Bom, o Gilson conhece muito mais essa história do que eu, né, essas dificuldades. Mas o que eu estou tentando é entender como os debates que nós fizemos aqui se vinculam a esses impasses de construção partidária. Porque ao formular, então, uma grande narrativa do balanço do PT quando ele fez 40 anos, e que poderia ser atualizado em seus 45 anos agora, né? O centro da narrativa é que nós estamos vivendo uma era neoliberal. Não é mais uma era do liberalismo social que permitia um certo trabalho reformista no interior da ordem liberal. Pelo contrário, é um momento de degradação das democracias liberais e de criações de macroeconomias
antipopulares, anti-direitos do trabalho, com tudo que nós sabemos muito bem, que vem acompanhada de um processo de desdemocratização profunda dos estados, dos regimes liberais. Então, essa é uma conversa até que nós estamos propondo também para aqueles que estão debruçados sobre a crise do marxismo e a recomposição do marxismo, que não se pode pensar a crise do marxismo sem a ascensão do neoliberalismo. Porque o centro da ascensão do neoliberalismo é o ataque às tradições socialistas, mesmo que ele tenha um raio de ataque que atinge até o liberalismo social, os keynesianos, mas o seu centro do ataque é, fundamentalmente, então, é impossível pensar a crise do marxismo sem pensar a ascensão do neoliberalismo, assim como é impossível pensar uma certa reorganização das tradições marxistas sem pensar o combate e a superação da tradição neoliberal. Bom, então, esse é o segundo momento, então, da exposição em que eu tento fazer uma certa composição de uma análise dos impasses partidários do PSOL com os impasses partidários do PT e, em alguma medida, do PCdoB, que eu não tratei aqui, mas que configuram os três principais partidos históricos da esquerda brasileira, já que o PSB, desde que perdeu a força do Arraes, passou a ser um partido com menos incidência à esquerda, o PDT, depois do Brizola também, ficou um partido centro-esquerda, assim, PSB, PDT, mesmo assim com muitas variações regionais. Mas, então, esse seria o segundo momento. Há um fundo comum dos impasses do PSOL e do PT e do PCdoB, e isso diz respeito ao que nós estávamos discutindo aqui. Esse impasse, esses impasses, eles têm uma história própria no interior do PT. Nós tentamos enfrentar desde 2000, desde os anos 90, ganhou uma agudeza desde os anos 2000 e vem se desenvolvendo desde então. Porque nós identificamos no início dos anos 90, com a chegada do neoliberalismo no Brasil, uma desradicalização do programa do PT. Uma queda programática, um rebaixamento programático do PT e da própria cultura socialista do PT. Embora ele tenha afirmado um documento muito importante chamado Socialismo Petista, que manifestava a continuidade da adesão do PT aos valores do socialismo democrático. Fazia a crítica do eurocomunismo, da social-democracia, nesse documento histórico, e nós participamos da elaboração junto com o companheiro Marco Aurélio Garcia e o Luiz Dulce, ministro dos anos 90. Mas já identificamos no início dos anos 90 o problema da institucionalização do partido e a desradicalização programática. Esse processo de desradicalização programática, ele ganhou um novo aprofundamento antes das eleições de 2002, quando Lula foi eleito presidente, com a chamada Carta ao Povo Brasileiro, escrita por Palocci, vocês conhecem, que é uma carta que então fazia um compromisso com cumprir certas dimensões da política econômica do mercado. O Brasil estava sob o FMI e se apresentava então um aceno
algum tipo de relação com o PSDB naquela época, que era o principal partido neoliberal no Brasil, mas que mantinha uma postura oposicionista. Então, houve esse momento. Depois houve a crise de 2005, em que o problema da institucionalização do partido do governo virou um problema nacional. Nós reagimos a isso, construindo uma ampla frente de tendências que quase chegou a ser majoritária, né, com uma candidatura frentista da DS à presidência do PT. Perdemos por 2 decimais a presidência do partido em eleições diretas, né? Depois nós formamos um grande agrupamento chamado Mensagem ao Partido, tentava agrupar, que tinha metade da bancada do PT era da Mensagem, às vezes até a maioria da bancada federal era da Mensagem ao partido, mas ela não conseguiu criar uma dinâmica majoritária. O Tarso Genro foi eleito presidente, mas não conseguiu manter-se no mandato, abdicou do mandato. Logo em seguida, então, nós fundamos um outro movimento chamado Muda PT, que tinha também uma incidência nacional, parlamentar, de tendências muito fortes, que também foi derrotado em 2010, quando o PT aprova, já numa linha de continuidade do campo majoritário do PT, a ideia de que o aliado central deveria ser o MDB, não mais o PDT, não mais o PSB, que esse deveria ser, então, uma base de uma nova governabilidade, né? Inicia-se, então, o período Dilma. Esse período chegou a um impasse, que você sabe, em 2014. Havia uma divisão interna muito grande entre Lula e Dilma. O Lula propunha que saísse o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e nós participávamos do Ministério da Fazenda, e entrasse um neoliberal no Ministério da Fazenda para recompor as relações com o setor financeiro. Nós acabamos ganhando a coordenação da campanha da Dilma, da reeleição da Dilma, foi pela esquerda, mas perdemos a composição do Ministério. E o Levi, então, foi para o ministro da Fazenda, provocando a maior recessão da economia brasileira do século XX. Então, a direita vindo para atacar o governo Dilma, com 10% de popularidade em março de 2015. 10% de popularidade em 3 meses de governo. Porque fez uma volta completa assim, em relação ao programa eleito. O Brasil entrou numa recessão. Nós começamos a defender o mandato da Dilma com 100 mil trabalhadores sendo demitidos a cada mês. Enfim, vocês conhecem bem a história. Teve um congresso do PT, então, que houve uma aliança entre a esquerda do PT, o MST, a CUT e uma parte do CNB, fez então 43% dos delegados no Congresso Nacional do PT contra a posição do Lula e contra a posição da presidente do país, da Dilma, que era fora Levi, tira o Levi para a gente tentar segurar o ataque da direita ao governo. Perdemos, fizemos 43%. E, enfim, foi aquilo tudo, né? Então, nós chegamos a elaborar, então, durante esse período, e aí é o terceiro momento, né, uma ideia de que, diante de um processo de degradação da institucionalidade e das próprias conquistas da Constituição de 88, nós deveríamos promover uma linha de uma revolução democrática no país. Isto é, uma reforma política que viesse junto com uma reforma
da economia pública do país e uma nova plataforma atualizada de direitos do povo brasileiro. Então seria esse tripé. Uma reforma política que restabelecesse dinâmicas de soberania popular, de democracia participativa, produzisse voto em lista, o voto das mulheres, retomar um princípio de uma economia do setor público e um Banco Central que fizesse uma macroeconomia desenvolvimentista e uma plataforma de direitos, né? Elaboramos essa ideia de uma revolução democrática, ali por volta de 2009 e 2010. Mas claramente isso foi derrotado no Congresso partidário. Então, para concluir, então, uma quarta parte, né? A ideia é que o governo Lula foi feito um movimento de cerco à aplicação do programa de 2022, o programa eleito, né? O centro desse cerco está no Banco Central. O Davi até escreveu um artigo recentemente, foi publicado até na China, mandou lá o artigo, trabalhando junto com outros juristas do campo democrático popular, que a autonomia do Banco Central, a chamada autonomia do Banco Central, é inconstitucional. Isso não está previsto na Constituição de 88 e que essa autonomia provoca um esvaziamento da capacidade governativa do presidente eleito. Porque quem define juro, câmbio, moeda e, por consequência, o ritmo da dívida pública, e, portanto, o ritmo do orçamento nacional disponível para políticas públicas, define, basicamente, o que o governo pode fazer ou não. Eu penso que foi o maior ataque à soberania popular desde a Constituição de 88. Foi isso. É a consolidação de um processo, né? Então, nós estamos estudando isso, trabalhando sobre isso, há ensaios importantes acumulados sobre isso, mas a ideia é que essa ideia está presente desde o Roberto Campos, em 1966, que elaborou uma lei de desvincular o Banco Central da presidência. E os militares mesmo não revogaram isso, porque eles queriam o controle pleno da economia. E o neto voltou, o neto do Roberto Campos. E isso é fundamental porque quebra a soberania do país, porque vincula o país à dinâmica do capitalismo financeiro internacional. Então você quebra a soberania popular e quebra a soberania nacional. Nós perdemos a posição no Diretório Nacional em 2022 de o PT entrar na campanha pela revogação da autonomia. A ordem a diretiva veio de cima, nós apresentamos uma emenda, a Gleisi Hoffmann falou, isso não pode. Esse aqui nós aceitamos, esse não pode. Então nós tínhamos votado contra a autonomia em 2019, né? 2019, A minha foi 2021. 2021, o PT, o PCdoB, o PSOL, todo mundo votou contra, mas não entrou na campanha, porque já havia uma ideia de buscar algum tipo de diálogo, negociação ali, né? Um outro ponto central, então, a soberania popular muito
por isso e pelo crescimento do centrão e das emendas parlamentares no Congresso Nacional. Mas eu estava até conversando com o Davi que a gente não deveria separar essas duas coisas, porque o centrão, mais do que fisiológico, ele está programatizado pelos neoliberais. Na defesa do programa neoliberal contra a classe trabalhadora, contra as políticas públicas, contra taxar rico, qualquer coisa. Não fazem parte de um mesmo constrangimento. Não é igual, mas fazem tão eficazes. Outra grande dificuldade é que nós não conseguimos construir no PT a defesa daquilo que nós chamamos aqui no seminário de uma economia do público. Uma economia do público. Que se os neoliberais programatizam a privatização de tudo, nós entramos com as PPPs. E a PPP é uma negociação caso a caso de um processo de semi-privatização, acaba sendo. Então, o que é a Petrobras hoje? Hoje, um jurista importante que acompanha o Bercovitch está dizendo, não é mais uma estatal, é uma grande financeira, porque ela deve ao mercado de Nova York. Tem acionistas minoritários que entram com recurso no Tribunal Internacional para julgar seus atos. Então, perdeu soberania ali. Então, o governo Lula acabou, junto ao governo de Santa Catarina, de privatizar o maior porto do sul do país para uma empresa norte-americana. Enfim, não há uma defesa do público muito clara por parte do governo. Que há uma resposta. Diante do orçamento limitado, nós abrimos a Petrobras para o mercado acionário, para ela se capitalizar. Nós entramos com o privado no SUS para atender especialidades, porque não tem orçamento para fazer um investimento público total e assim por diante. Você vai abrindo, né? E os neoliberais programatizam a privatização geral. Então, E a questão dos direitos, né? Essa coisa que está muito clara na nossa cabeça, apareceu no seminário, que é essa ideia de juntar direitos classistas da classe trabalhadora, direitos feministas, direitos antirracistas, num programa de políticas públicas para valer, assim, de mudar a qualidade, né, da dinâmica social, porque programas incrementais não mudam. Ontem eu li que o número de pobres nas ruas no Brasil aumentou em 2024 em relação a 2023. No Sudeste, principalmente, região mais rica do país. Então, a nossa ideia é que os impasses que nós vivemos estão vinculados ao que discutimos aqui. Inclusive, o impasse ecossocialista, né? Um programa, que o programa do PT formulou transição ecológica. Mas como é que você faz transição ecológica com o agro dominando e com combustível fóssil na matriz? O que você consegue é conter, em alguma medida, a devastação da Amazônia, mas não do Cerrado, enfim. Você fica sem uma soberania popular, sem economia do público, sem políticas estruturantes, você não consegue mover a linha da predação, né? Então, nós, para concluir, pensamos que não se trata
só para a última coisa que eu falo, não se trata de criar um programa socialista, uma propaganda doutrinária do socialismo, não. Mas de defender a soberania popular não é algo apenas dos socialistas, é uma bandeira democrática geral. Defender a economia do público é algo que faz parte da tradição nacional desenvolvimentista brasileira, muito mais ampla até do que a própria ideia da esquerda, no sentido estrito. A ideia de direitos públicos fundamentais, do antirracismo, do feminismo, das classes trabalhadoras, são tradições muito amplas de direitos. Então, não se trata de fazer uma colocação propagandística de defesa de um programa socialista democrático, mas de elaborar propostas, algumas propostas que organizem uma alternativa ao neoliberalismo e unifique a esquerda com a maioria do povo brasileiro. Uma dessas últimas pesquisas que saíram, saíram 4 pesquisas novas, né? Então eu estou atualizando no acompanhamento. Uma delas diz que 81% dos brasileiros acham que a economia brasileira é dirigida do jeito que está, é dirigida para favorecer os ricos. 81%. Nós não estamos dizendo nada que seja contrário à consciência das pessoas. As pessoas sentem isso. As pessoas sentem que esse Congresso, do jeito que funciona, tem campo para fazer essa luta. Tem campo para defender a ideia do público. Tem campo para defender uma plataforma de direitos fundamentais do povo. Tem para fazer. E a ideia nossa é de tentar criar algum diálogo produtivo entre os partidos de esquerda, o governo e os movimentos sociais em torno desses eixos, como fundamento de uma coalizão com capacidade de ser vitoriosa em 2026. Mas é uma ideia, então, de tentar vincular o que nós discutimos aqui com os impasses que nós estamos vivenciando, né? No momento atual, né? Para não trabalhar a ideia de que se trata de uma discussão doutrinária, assim, né? Ela tem uma expressão na consciência popular. Tem uma expressão. Ela não é uma fabulação, né? Mas, enfim, acabei falando muito, né? Foi